crianças, meu nome é Matheus, eu sou professor de vocês desse mês. Bom, crianças, na aula passada nós falamos sobre a parábola da semente. Inclusive eu queria mostrar pra vocês como tá meu pé de feijão, só um minutinho. Olha só o tanto que ele cresceu, hein? Deixa eu ver se tá focando aqui. Olha, não sei, isso, focou. Olha só como ele ficou grande. E tem pouco tempo, desde aquela aula. Crescer rapidinho. Depois vocês façam experiência na casa de vocês. É só colocar um potinho com água e algodão. E o feijão, claro, né? Bom, crianças, a parábola de hoje é sobre o credor incompassivo. Ela está em Mateus 18, do versículo 23 ao 35. Vamos ler? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo prostrando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo, e te pagarei." Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer do seu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoastes cada um ao seu irmão. No primeiro ponto aqui nós temos um servo, né, que ele vai até o seu senhor, e o seu senhor resolve cobrar a dívida dele. E assim, a sua dívida era tão grande que era impagável, tanto que ele pediu para que vendesse ele, a sua esposa e seus filhos, para que a dívida pudesse ser perdoada. Só que seu senhor, vendo isso, ele se compadeceu e resolveu perdoar a sua dívida. Então, mesmo a dívida daquele servo sendo tão grande, ele o perdoou a dívida dele, né, no caso, e o libertou. Bom, agora no segundo ponto, nós vemos ali na outra parte do texto, quando fala que o servo saiu e encontrou seu conservo e foi lhe cobrar a dívida, nós podemos ver que esse conservo do servo, que seria tipo um servo do servo, ele devia uma quantidade bem menor, que era uma quantidade assim, era alta, mas era pagável, não era coisa impagável que ele precisaria vender a sua família para poder pagar. Só que, mesmo assim, esse conservo pegou, sufocou ele ali, falou que era para ele poder pagar ele, que se ele não pagasse, ele jogou ele na prisão, e pegou e jogou ele na prisão, porque ele não pagou a sua dívida. Ele foi ingrato ali, né? Porque ele tinha acabado de ser perdoado e não perdoou a dívida do seu conservo. E aí a gente já vai pro ponto 3 já, que é quando os amigos desse conservo veem essa coisa acontecendo, esse relato, e ficam muito tristes, porque, falam assim: "Poxa, o rei perdoou ele e agora ele não pode perdoar o seu conservo." Aí esses amigos vão lá, contam isso pro rei, pro servo, pro senhor, e o senhor manda chamar ele, esse servo, e fala com ele: "Ó, servo mau, ele perdoou, o senhor perdoou a dívida desse servo, e ele deveria fazer o mesmo com o seu conservo, mas ele não fez, ele foi ingrato, e por isso, pela essa ingratidão dele, ele acabou sendo jogado na mão dos verdugos." E verdugos, crianças, é uma espécie de carrasco, eles executavam a pena de morte naquela época. Então, geralmente aquelas pessoas com aquele chapéu, aquelas coisas na cabeça assim, sabe? Um saco. Então ele ficou
com esse verdugo até que ele pagasse sua dívida, porque o rei decidiu retirar a sua misericórdia sobre ele, porque ele não perdoou o seu conservo. Bom, e como que nós podemos ver isso na aplicação, né, em nossa vida, no reino de Deus? O pecado, lá desde lá do Éden, ele gerou para nós, seres humanos, uma dívida impagável. Nem se nós vendemos toda a nossa família, tudo que nós temos, nós não conseguimos pagar essa dívida com Deus. E Deus mandou seu único filho para que ele pudesse pagar essa dívida. E Jesus voluntariamente veio e pagou essa dívida por nós, e pagou com um preço de sangue, que é um preço muito, muito alto. Então, ele nos perdoou, ele trouxe o perdão para nós. E nós devemos perdoar o nosso próximo, devemos perdoar os nossos inimigos, que inclusive é muito mais difícil. Nós devemos perdoar, criança, até mesmo aqueles coleguinhas chatos que nos empurraram, puxaram nosso cabelo, jogaram bola de papel na gente. E assim, a gente não deve ficar com rancor disso, sabe, com aguardantes no coração, porque isso traz malefícios pra gente, porque quanto mais você vai deixando aquilo ali no seu coração, mais aquilo ali vai afundando, vai criando raízes. Lembra da plantinha aqui, ó? Eu não sei se eu vou conseguir tirar. Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar. Nossa, vai cair água no chão. Mas essa planta tem raízes, então assim, ela foi criando as raízes ali, começaram bem pequenas e foram afundando. E a mágoa, ela é assim, a falta de perdão, ela vai começando a criar raízes ali no seu coraçãozinho ali. E quanto mais raízes ela vai criando, mais difícil fica de sair. Então nós temos que liberar o perdão, porque o perdão ele evita dessas raízes crescerem no nosso coração. O perdão ele evita essa mágoa, essa sensação de ficar remoendo as coisas do passado. Então nós temos que deixar isso para trás, nós temos que liberar o perdão para as pessoas. Eu sei que é bem difícil perdoar alguém que nos fez muito mal, mas nós devemos perdoar, assim como Cristo também nos perdoou. Então, crianças, eu vou ficando por aqui. Eu vi que vocês já comentaram muito na primeira aula, comentaram também na segunda. Não se esqueçam de comentar dessa aqui também. E assim, os comentários são sempre relativos ao tema. Então eu queria saber de vocês agora o que vocês entenderam dessa parábola e como vocês têm feito para poder liberar o perdão para o próximo, se vocês têm feito isso. Se alguém também tiver um relato que quiser colocar sobre alguma situação que aconteceu e você teve que liberar o perdão para uma pessoa que você não queria liberar o perdão, que era difícil, mas mesmo assim você liberou o perdão, então comenta aqui embaixo, coloca aqui o seu comentário que eu quero ler. E não se esqueçam que depois, na última aula, eu vou pegar todos os comentários das crianças que responderam sobre as parábolas, sobre as perguntas que eu fiz, e vou sortear esses comentários para poder ganhar um prêmio. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e espero vocês no próximo domingo. Fiquem com Deus.